Olá, tudo bem? Uma vez mais, bem-vindos à nossa aula de Antigo Testamento 2. Na aula de hoje, nós vamos estudar os livros de 1º e 2º Crônicas, que originalmente era um livro só, foi dividido, como vocês bem viram, devido ao fato da Septuaginta dividir em duas partes, e essa titulação de Crônicas vem da ideia da Vulgata Latina com Jerônimo, trazendo essa nomenclatura. Nesta aula de hoje, amigos, nós vamos estudar a estrutura literária do livro, a redação, contexto histórico, o objetivo e alguns temas principais que dão uma janela de interpretação para dentro deste livro tão extenso, ao ponto que teve que ser dividido em duas partes. Então, apenas para que vocês possam ter uma noção, do capítulo 1 ao capítulo 9 de 1º Crônicas, a primeira parte, nós temos uma série de genealogias. Então, vocês podem ver aqui esse prólogo genealógico. Possivelmente, depois que o livro foi escrito, esse prólogo foi inserido, e depois a história propriamente dita começa em 1º Crônicas, capítulo 10, com a morte de Saul. Faz uma passagem bem rápida quando você compara com o 1º Samuel, que mostra toda aquela narrativa de Saul sendo escolhido, os jumentos se perdendo, o encontro com Samuel, a queda de Saul, etc., e a ascensão de Davi. Aqui em Crônicas, simplesmente vai direto à morte de Saul e à ascensão de Davi, porque o ponto não é Saul, o ponto é Davi e Salomão. Eles são os reis segundo o coração de Deus, eles são os reis que vão ser os tipos, né, de um rei ideal que segue a Torá, né? Você lembra Deuteronômio 17, qual que era a descrição de um rei? Ele deveria escrever a Torá e colocar ao lado de seu trono e recitar com frequência. Vocês já viram naquela aula da aliança que isso era parte da aliança, não é verdade? Então nós temos essa ênfase em Davi e em Salomão, e daqui a pouco a gente vai ver um pouco mais sobre isso, e depois nós vamos ter aí uma ênfase nos reis de Judá. Interessante que você já nota aqui, comparado com os livros de reis, que os livros de reis, ao passo que eles enfatizam no rei de Judá e no rei de Israel, e vai intercalando, aqui em Crônicas a ênfase é apenas nos reis de Judá. Então você já imagina qual que é a ênfase, né? A ênfase de templo, a ênfase contrária à idolatria, as idolatrias de Dan e Betel, as idolatrias dos reis do Império do Norte, de Israel, e termina o livro de Crônicas com o exílio e com Ciro decretando o retorno. Tá? Talvez algo importante a ser dito é que ao passo que o livro de 1º e 2º Crônicas, eles estão inseridos nos livros históricos na Bíblia em português, na Bíblia hebraica, no Tanakh, esse livro de 1º e 2º Crônicas estão lá no final dos escritos. Em outras palavras, esse é o último livro da Bíblia hebraica, precedido por Esdras e Neemias. Interessante que na Bíblia em português, a gente tem 1º e 2º Crônicas, Esdras e Neemias. Então, Esdras e Neemias estão depois de 1º e 2º Crônicas, ao passo que na Bíblia hebraica, na verdade, é ao contrário. Esdras e Neemias, e depois vem os livros de Crônicas. Tá bom? Talvez um dos pontos principais que conectam essa 1º e 2º Crônicas com Esdras e Neemias é que 2º Crônicas termina com o decreto de Ciro, não é verdade? E Esdras começa com o decreto de Ciro. Então tem uma correlação, a gente vai ver daqui a pouco sobre justamente essa redação do livro, que é atribuído pelo Talmud babilônico Baba Batra 15a a Esdras. Albright também, um scholar, um erudito, coloca essa autoria para Esdras. Hoje está mais disputado, mas a gente, o 1º e 2º Crônicas não explicitam quem foi o autor, mas existem vários paralelos atribuindo a Esdras, principalmente o paralelo justamente do final do 2º Crônicas, que termina justamente mostrando Ciro. Olha como termina 2º Crônicas, capítulo 36, verso 23, diz: Assim Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele. E olha como Esdras começa. Então, 2º Crônicas 36 termina com Ciro, e
Esdras, capítulo 1, versos 1 a 3, começa assim: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá e assim por diante. Então vejam, é muito forte essa correlação do final de Crônicas com o começo de Esdras, por essa razão escolheu-se colocar nesta ordem, não na ordem que estava na Bíblia hebraica. Vocês já viram a aula da Pérsia, Ciro o Grande, já viram esse grande império, como ele começou e a forma como também esse Ciro ele é chamado do Messias, do ungido das nações, isso a gente vai ver lá em Isaías, capítulos 44, 45, ali no final, vocês vão ver essa descrição. Ciro, meu ungido, meu pastor, ele vai levar a cabo os planos do retorno. E aqui nós temos Daniel 9 com essa visão desses dois Messias. Daniel 9 começa falando sobre esse retorno, começa com alusão a Ciro e termina com o Messias de Israel, né? com o Senhor Jesus Cristo, que seria cortado depois de 70 semanas. Então é interessante que tem algumas semelhanças estilísticas, linguísticas, as ideias. E em termos de datação deste livro, esse livro, novamente, certamente ele foi escrito nesse período persa, alguns colocam mais tardiamente, até no período grego, ali por ano 300, mas a gente não precisa ir tão longe assim. Muito possivelmente, ele foi escrito no período persa. Veja, o decreto de Ciro foi em 538, antes da era cristã. No entanto, a gente vê que no começo das genealogias faz alusão à genealogia de Zorobabel, que foi quem retornou depois e com descrição de filhos e filhas. Então, muito possivelmente seja meados de 400 ou 450, não sabemos exatamente, mas essa é uma aferição apropriada, eu diria, né? Então, o fato é no período persa, isso é certo. Novamente, é diferente quando, segundo Crônicas, ele faz alusão a Ciro, é diferente de Isaías fazendo alusão a Ciro, meu Messias. Inclusive, muitas das teorias críticas de confecção, de redação do livro de Isaías, falam de 2 Isaías ou 3 Isaías, né? Um Isaías, o profeta, que ministrou na época dos 4 reis de Israel, Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias. Foi um Isaías, morreu na mão de Manassés, e outro Isaías seria o segundo Isaías, que a partir do capítulo 40 até o 66, algumas pessoas falam em 3 Isaías até, porque eles não acreditam em profecia preditiva. Então, veja, essa segunda parte do livro da Consolação de Isaías 40 em diante seria um segundo Isaías, porque como que em Isaías capítulo 44, 45, a gente tem uma alusão a Ciro, que viria 200, 300 anos depois, né? Como que isso aconteceria? Olha só, Isaías capítulo 44, final de 44, começo de 45. 44, Isaías 44, verso 28 diz: Que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada e do templo será fundado. Assim diz o Senhor ao meu ungido, isso é Isaías 45, 1, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face e assim por diante. Então veja, quando as pessoas colocam 2 Isaías ou 3 Isaías para falar do livro de Isaías, o que eles não acreditam é como que Isaías, vivendo na época desses reis, pode profetizar sobre Ciro. Na concepção da literatura crítica, como não existe profecia preditiva, possivelmente é a partir do capítulo 40, então é um outro Isaías, ou então uma pessoa que usa o nome de Isaías para escrever em nome de Isaías, né? Mas no caso de Segundo Crônicas, não é assim. Não é uma profecia. Esse final de Segundo Crônicas não é uma profecia que estaria falando que Ciro viria, mas na verdade ela tá, o autor de Crônicas está falando o que Ciro fez.
Veja, crônicas são relatos históricos descrevendo o que aconteceu. Não é uma profecia que aponta para o futuro, mas está interpretando a história que aconteceu no passado. Então, obviamente, o livro de crônicas deve ser redigido após o decreto de Ciro, como menciona Zorobabel e sua genealogia, após essas pessoas da genealogia de Zorobabel terem vivido, e por esta razão, essa importância dessa datação deste livro. Importante, né, gente? Entender os períodos. Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, quando Jesus vem nesse Império Romano já. Na aula de arqueologia a gente vai dar sequência a isso. É muito importante a gente ter essa noção de quem ministrou aonde, que profeta, em que lugar, em que período histórico, para a gente ter uma certa clareza. O livro de 1º e 2º Crônicas, como foi dito, usou muitas fontes. E não há problema nenhum, quando eu dou aula de inspiração e revelação, a gente vê que vários profetas e apóstolos utilizam fontes históricas para dizer de sua mensagem. A gente vê isso, por exemplo, o caso clássico no Novo Testamento é o livro de Lucas, no capítulo 1, e diz: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, e assim por diante. Então, em outras palavras, Lucas faz uma pesquisa histórica. A gente vê que o livro de 1º e 2º Crônicas, da mesma forma, existem inúmeros documentos históricos que servem como fontes literárias, para que agora esse cronista ele reúna e faça o seu relato. Evidentemente, toda a escritura é inspirada por Deus. Então, o fato do escritor, o cronista, ele pesquisar não quer dizer que este cronista não esteja sendo inspirado a utilizar as suas fontes, ao mexer nas suas fontes, né? Isso é bem importante. Outro exemplo interessante que mexe com a nossa cabeça em termos de revelação e inspiração é o exemplo de Jeremias, que simplesmente tem um escrivão, Baruque, e no capítulo 36 de Jeremias, se você nunca leu esse capítulo, depois vai lá, Deus revela para Jeremias, e Jeremias chama o seu escrivão, e ele dita as palavras para Baruque. Em outras palavras, não é Deus que dita a revelação para Jeremias, mas é Jeremias que dita para Baruque uma revelação que ele recebeu de Deus. E agora Jeremias dá ordem para Baruque ir dizer para os príncipes essa mensagem desse rolo que ele escreveu. Quando ele chega aos príncipes, os príncipes levam Baruque para o rei, ao ouvir a 3ª e 4ª página da visão de Jeremias, do oráculo de Jeremias, pega uma faca, um cutelo de escrivão, pica e joga no fogo. Daí Jeremias, no final do capítulo 36, ele redita novamente para Baruque. Então ele fala uma segunda vez e aumenta ainda. Então veja, revelação e inspiração, né? A gente às vezes está preso a uma teoria de ditado, mas ela é muito dinâmica. E parte desse dinamismo do processo de revelação e inspiração é justamente a utilização de fontes, não há problema nenhum. Quem é inspirado é o autor que utiliza as fontes, não essas fontes em si. Paulo cita filósofos gregos, e não são os filósofos gregos que foram inspirados, mas é Paulo que foi inspirado para poder fazer uso dessas fontes e comunicar a vontade de Deus para a gente. Então veja só, fontes, registros genealógicos, nós já vimos o capítulos 1 a 9, mas tem menções ao longo do livro dos Crônicas, cartas e documentos oficiais, nós temos poemas, orações, falas, canções, outras histórias, olha só, incluindo o livro dos reis de Israel e de Judá, a gente já viu isso quando a gente estudou os reis, crônicas de Davi, o comentário do livro dos reis, um comentário, imagina só, e as direções de Davi e as direções de Salomão. E você pode ver com calma depois essas referências históricas. E nós temos escritos proféticos, incluindo as crônicas de Samuel, Natã e Gade, os registros de Semaías, Jeú e Isaías. Interessantíssimo, né? Essas crônicas de Samuel, registros de Semaías. Deixa eu só ler um exemplo para você. 1 Samuel capítulo 29, verso 29. A palavra de Deus diz: os atos, pois, do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas registrados por Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente. Então veja, existem outros livros,
evidentemente, esses livros não se tornaram canônicos. Eles não entraram no cânon bíblico. O Espírito Santo ele reuniu esses livros que foram canônicos, mas esses profetas foram profetas verdadeiros de Deus, mas que não tiveram essa autoridade canônica em termos de eles produzirem o livro em si. A gente chama esses profetas de profetas pré-clássicos, esses profetas que não escreveram o livro em si, como Elias, Eliseu e assim por diante, ministraram na corte. Depois, quando a gente entrar na seção do Neviim, nos profetas, nos 3 maiores e nos 12 menores, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel como os 3 maiores, depois os 12 profetas, Osé, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Ageu, Zacarias, Malaquias, acho que faltou um. Mas enfim, esses profetas menores são os profetas clássicos, que eles escrevem materiais, a gente já viu a diferença de um para o outro. Os profetas que não escrevem materiais, eles geralmente são escritos em narrativa, às vezes na terceira pessoa até, ao passo que esses profetas que escrevem livros com seus próprios nomes, os 3 maiores e os 12 menores, eles são profetas que escrevem muitas vezes em oráculo, em poesia. Então veja, Crônicas de Samuel não é um livro canônico, Natã, Gad, enfim, aqui fica um pouco mais para a gente enriquecer a nossa visão de revelação, inspiração e se afastar um pouco da teoria de ditado verbal que muitos evangélicos conservadores ainda utilizam, mas também não precisamos ir até o outro lado de que falar que, poxa, essa revelação não é cognitiva, é só um encontro, como na escola da neo-ortodoxia acredita e assim por diante. Então é importante a gente ter uma noção cognitiva, mas ao mesmo tempo entender essa inspiração e revelação como um processo amplo, utilizando essa dupla autoria, Deus, a revelação chegando até o pensamento do autor, mas não necessariamente ditando aí as palavras que o autor ele se coloca a dizer. O contexto histórico é o mesmo contexto de primeira e segunda Reis, ali desde Samuel, em realidade, esse contexto do estabelecimento da monarquia até a queda da monarquia e a restauração de Israel através do retorno do exílio. Né? E agora fica essa história escrita para orientar como será essa vida após o exílio. É interessante que o primeiro Crônicas começa justamente com essa série de genealogias. E começa essas genealogias com nada mais, nada menos do que Adão. Para você mostrar que é o homem universal que está começando essa história. Depois se delonga em Abraão, especialmente em Jacó, as 12 tribos. E depois vai ter essa ênfase muito, muito forte em 2 desses filhos de Jacó, de Israel, que é justamente Judá e Levi. Um demonstrando que é justamente essa linhagem dos reis e a outra essa linhagem do templo, dos servidores do templo, dos servidores de Deus, né, dos levitas, dos sacerdotes. Importantíssimo a gente ver essa narrativa acontecendo e depois, quando chegar no período dos reis, vai simplesmente ignorar os reinos do norte e vai focar em Judá, os reis do sul, porque, justamente enfatizando essa grandiosidade de Davi e de Salomão. Nós vamos ver que por que Davi e Salomão, né? E por que essa ignorância do reino do norte? Porque justamente o ponto é o templo. Veja, o livro foi escrito da perspectiva pós-exílica, não é verdade? Estão voltando do exílio. Em outras palavras, agora eles estão preocupados com que os mesmos problemas não se repitam. Então veja, é centrado no templo porque, e Davi e Salomão têm essa figura central, porque justamente é Davi que faz, que ganha Jerusalém para si e depois pega essa arca e traz de volta. Você lembra que na história de Eli, ele tinha 2 filhos, 1 Samuel capítulo 1 a 4, você vai ver isso, Ofni e Finéias, estavam batalhando contra os filisteus. No calor da guerra, pediram para chamar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança ela foi levada de Siló para a guerra. O povo de Israel perdeu a guerra. Essa arca foi levada para a cidade dos filisteus, o templo de Dagon. Veio pragas, né, tumores, ratos, assim por diante. Eles falaram: vamos devolver essa arca. E vamos devolver essa arca
colocando algumas ofertas de apaziguamento para o Cideus. O Cideus é muito poderoso. Eles colocariam com metal precioso um tumor, né, uns ratos, colocar no cofre, coloca essa arca num carro novo, coloca em 2 bois e coloca na estrada. E se for para a cidade fronteiriça de Israel, é porque realmente foi Deus que mandou essas pragas. Essa arca ela fica na casa de uma pessoa por muito tempo. Depois, Davi ele quer trazer essa arca, mas quando ele vem trazer essa arca, um dos motoristas, né, Uzias, creio que a descrição é Uzá, creio, Uzá, se não me falha a memória. Ele encosta a mão na arca e naquele mesmo momento ele morre. A arca, por isso, fica mais 3 meses na casa de outra pessoa, Uzá. Aqui isso está em 1 Crônicas, capítulo 13, olha só. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor caiu sobre Uzá e feriu, e ele morreu. Então, no que ele morre, essa arca fica na casa de uma outra pessoa por 3 meses, e Deus abençoa essa outra pessoa, mas Davi quer trazer essa arca para Jerusalém. Ele faz de tudo para trazer para Jerusalém. Então, novamente, ele faz um plano para trazer essa arca para Jerusalém. Está em 1 Crônicas, capítulo 15. E a palavra de Deus diz, esse texto é legal, 15:15. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Quando eu li em Êxodo, hoje eu fui para Êxodo, para ver, a partir do verso 25, vai ter essa descrição da arca. E é interessantíssimo a gente ver que essa arca, ela teria essas argolas com os seus bastões para que ela fosse carregada. Em outras palavras, olha só, Êxodo 25, 25, versos 14, 15 e 16, meterás os varais nas argolas dos lados da arca para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela, e porás na arca o testemunho que eu te darei. Então essa ideia de transportar a arca em carros novos de boi, na verdade, era dos filisteus. Quando você vai ler em 1 Samuel, né, quando eles pegam esse carro novo com bois e mandam a arca embora ao léu, uma ideia dos filisteus, não a ideia dos deuses de Israel. Em Êxodo 25 tinha falado, quando a arca vai ser transportada no ombro. E agora, na segunda vez, Davi vai lá e traz a arca no ombro com esses levitas e leva para o templo. Ele leva para Jerusalém, para uma tenda em Jerusalém. Quando ele chega lá, ele fala, o famoso diálogo com Natan, né? Eu tenho uma casa, 1 Crônicas 17 diz assim, eis que moro em casa de cedros. Ele falou para Natan, eu moro numa casa de madeira, mas a arca da aliança do Senhor está numa tenda. Então Natan falou para ele, faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Em outras palavras, Davi chega até Natan e pede para construir uma casa para Deus. Natan fala, vai, faz isso daí. Mas naquela mesma noite, Deus corrigiu Natan, dizendo, vai e fala para o meu servo Davi, e diz para ele, tu não edificarás casa para a minha habitação. 1 Crônicas, capítulo 17, verso 3 e 4. Ele tinha derramado muito sangue. O filho de Davi iria ser esse construtor dessa casa de Deus, desse templo. Então veja, toda essa narrativa, ela fortalece a narrativa do templo. O templo é o lugar onde a verdadeira adoração aconteceria, o templo seria o lugar onde a presença de Deus estaria, e o templo fica na cidade de Davi, que fica em Jerusalém, que fica no Reino do Sul. Então aí você já consegue fazer a sua imagem mental, porque o Reino do Norte não é descrito em nenhum momento, justamente porque o Reino do Norte, eles estão idólatras, já vimos no livro de Reis, eles constroem bezerro de ouro ao sul em Betel e ao norte em Dan. Então a ênfase está na fidelidade de Davi, a fidelidade de Salomão e essa centralidade do templo. Logo depois de 1 Crônicas capítulo 9, quando termina essa parte genealógica, começa essa narrativa que chega em Davi, quando chega em Davi ele vira rei, o ponto é o templo, ele quer construir essa casa de Deus.
Ele não pode construir essa casa de Deus, mas tudo gira ao redor do templo. E quando Salomão se torna rei, a primeira coisa que ele faz depois de ter o encontro com Deus, sabedoria, é construir esse templo que Davi já tinha preparado os materiais, as madeiras, os ouros, os enfeites, já tinha preparado tudo. E quando o segundo Crônicas termina com o templo também, Ciro decretando para que as pessoas possam voltar e reconstruir a casa de Deus, reconstruir o templo. Então, o que está em jogo aqui é o templo. Existe uma teologia fortíssima do templo. É a presença de Deus. E essa presença de Deus, ela está em contrafacção, em contraste com o Reino do Norte, que se caiu, se dobrou aos Baalins, né, a Moloch, se dobrou as tarotes e assim por diante, né, aos ídolos da terra. Bom, em termos de narração, algumas críticas elas são levantadas ao cronista em comparação à descrição histórica dos livros de Reis e dos livros de Samuel. Tá? E uma das pontos é essa omissão do Reino do Norte. Outra crítica que se faz na literatura crítica aponta justamente a modificação de alguns materiais com forte indício de moralização e teologização, se a gente pode usar essa palavra de termos. Por exemplo, Davi foi um rei com problemas, a gente viu isso em 1º e 2º Samuel, um rei que mata Urias, comete adultério, moralmente ele é pequeno. No livro de Crônicas, esses erros eles são omitidos. Mesma coisa com Salomão. Salomão ele peca, ele idolatra, ele junta mulheres para si. Esses erros são omitidos em Crônicas. Então mostra, olha, isso aqui tem uma forte tendência teológica, né? Alguns erros interessantes a gente vê, não vou chamar de erros, mas vou chamar de desenvolvimento de teologia, talvez, interno, e isso, o Simon acho que levantou essa pergunta para mim, é justamente narrações iguais do mesmo fato, do mesmo evento, interpretados de formas diferentes pelo escritor de Samuel e pelo cronista. Então olha só como termina. Aqui é depois do censo. Vocês lembram como vai terminar o livro de 2º Samuel. Davi faz um censo, uma contagem, e após essa contagem, Deus ele se irrita com o que Davi tinha feito, ele manda Davi escolher sua punição, e Davi escolhe essa praga que cai e ceifa a vida de milhares de pessoas. Até que Davi ele fala, quem deveria estar pagando esse preço sou eu e não os outros. Ele vê o anjo visitador, o anjo do Senhor, na eira, né? Lá na eira, e ali no Moriá, e ali na eira ele vê o anjo e Deus se arrepende, Deus para de matar, e ali ele vai até a eira, ele oferece sacrifícios, compra aquela eira e fala, é aqui que vai ser a casa do Senhor. E Salomão depois vai lá, segundo Crônicas, capítulo 3, ele constrói exatamente no Moriá, naquela eira do Jebuseu, o templo onde ficaria lá. Mas é interessante ver em relação à agência divina. Olha só a comparação de 2º Samuel com 1º Crônicas. 2 Samuel 24:1 diz, tornou a ira do Senhor a acender contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo, vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Em outras palavras, é o Senhor que pede, segundo Samuel, para que Davi faça o censo. Mas, evidentemente, alguma coisa na narrativa de Samuel, a gente já viu essa aula, não dá certo, porque Deus fica bravo que Davi fez o censo. Então, olha como o cronista descreve esse censo. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Então, veja, em 2 Samuel é Deus que pede para trazer o censo, mas em 1 Crônicas é Satanás que pede para Davi fazer o censo. E aí, é Deus Satanás? O que está acontecendo? Então, veja, o que eu gostaria de deixar claro, e eu respondi esse comentário já acho que no privado para algum aluno, que simplesmente nós temos um problema na filosofia ocidental de querer ter coerência em todas as coisas, ao passo que essa coerência, essa lei da não contradição de Aristóteles, onde diz A é A, B é B, portanto A não é B, ou seja, você primeiro, toda vez que você vai fazer essa lei da não contradição, é uma lei aristoteliana, você tem que primeiro passar pelo princípio da identidade, você tem que falar que A é A, e depois você fala que B é B, para a predicação, e depois você fala que A não é B. Em outras palavras, A não é B, porque A é A.
IP é B, né? Bate no Google depois para você ver como funciona esse princípio da não contradição. E daí o que acontece é o seguinte, nesse princípio de coerência da filosofia ocidental, a gente acaba não tendo espaço para paradoxo. A gente vai explicar um monte de coisa, como por exemplo, Jesus é Deus, Jesus é homem, Deus é Deus, Jesus é Deus. Como é que Jesus é Deus e ele é homem ao mesmo tempo? É um paradoxo, a gente não consegue explicar isso, né? Calcedônio, depois, em 451, vai ter um monte de explicação da natureza plenamente divina e plenamente humana, mas tudo isso é ainda utilizando filosofia grega para explicar algo que é inexplicável. Mas o que a gente vê, em vez de querer harmonizar, e tem muita gente que faz isso nos evangelhos sinóticos e assim por diante. Então, em vez de tentar harmonizar, para tentar evitar contradições nas escrituras, é mais fácil a gente interpretar isso de forma mais ampla, muitas vezes mantendo paradoxos, e muitas vezes entendendo que existe desenvolvimento na própria teologia hebraica. E a gente vê isso em relação à agência de Satanás, em relação à soberania do Senhor para testar intenções e punir pecados. A gente vê isso em Jó, em Daniel 12, Isaías 26 e assim por diante. A gente tem uma série de divergências quando a gente compara crônicas, a descrição do cronista, com outras descrições correlatas em Samuel e Reis. A maior parte elas tentam inflar os números, mas também às vezes diminui os números. Então, o argumento que o cronista ele sempre aumenta as coisas não é real. Às vezes diminui as coisas. Aqui tem uma tabelinha que você mostra onde aumenta essa descrição. Quando é higher é maior, quando é lower é menor. Então, por exemplo, os 3 valentes, né, de Davi, numa descrição mata 300 homens, na outra descrição mata 800 homens. Então, em 2 Samuel fala que matou 800 homens. Ao passo que em 1 Crônicas 11:11 fala que os valentes de Davi mataram 300 homens. Então veja, a descrição de Crônicas não está inflando, na verdade está diminuindo. Então é interessante ver esses detalhes. E aqui tem outros exemplos onde a descrição ela não é precisa. Mas essas divergências não precisam tirar nossa crença em inspiração da Bíblia. A gente entende isso como existem várias fontes. Nós já vimos que os cronistas usam várias fontes, talvez alguma fonte diferente ele tenha usado. E essa discrepância não implica numa falta ou numa debilidade de inspiração. Muito pelo contrário, a gente continua entendendo que a inspiração da Bíblia ela alcança as palavras e ela é infalível em termos teológicos, em termos da moralidade. Mas esses detalhes históricos, às vezes, ela não bate. Na aula de inspiração da Bíblia, em IGB, eu cito um artigo de Giri Moscala sobre a inspiração do profeta e no que ele acerta e naquilo que ele pode errar. A gente acabou de ver aqui um exemplo clássico de um profeta que errou, não viu isso? Quando Davi ele vai conversar com Natã, e aqui, ó, 1 Crônicas, capítulo 17, Davi vai falar com Natã e fala assim: quero construir uma casa para o Senhor, porque eu moro numa casa de cedro e a arca está morando numa tenda. E o que Natã falou para Davi? Vai, constrói. 1 Crônicas 17. Mas daí a palavra do Senhor apareceu para Natã e corrigiu ele. Daí Natã voltou no outro dia e falou: na verdade você não vai construir. Então veja, aqui a gente tem um profeta errando. Mas a gente não vê que a palavra do Senhor falou para Natã para que ele dissesse para Davi. Simplesmente Natã responde: vai, constrói. E daí Deus corrige Natã, e agora Natã vai e fala para Davi que ele não pode construir. Então é interessante. Volta na aula de GB, de Inspiração e Revelação, lá para o final do curso, e você vai poder explorar um pouco mais esses pensamentos, são tão interessantes. Tá? Vamos falar um pouco sobre objetivo e mensagem. Tranquilo até aqui, gente? Dá um pause aí, vai tomar uma água, não precisa ver tudo de uma vez, senão fica cansativo. É importante também você visitar alguns desses textos da Bíblia que a gente está falando, para que você possa ler com seus próprios olhos, tá? Alguns dos objetivos, como eu disse, é a centralidade do templo, essa eleição de Deus para cumprir a sua aliança. A gente vê isso claramente quando na genealogia começa em Adão, depois foca em Abraão, depois foca em Davi, não foca em Saul. Em outras palavras, é só nos amigos da aliança ali, quando Deus forma uma aliança. E agora, depois do exílio, essa ênfase do cronista é a ênfase da esperança. Porque o povo está voltando para a terra, e agora a esperança é que assim que
Deus teve uma aliança com Adão, com Abraão, com Jacó, com Davi. Deus vai ser fiel à sua aliança e vai restaurar o trono de Israel. Essa é a ideia. Por essa razão, a genealogia. Então, o livro de Crônicas é um livro de genealogias que apontam para a fidelidade de Deus na sua aliança, e ele vai ser fiel. E essa aliança, essa ênfase agora vai ser materializada justamente no... Olha aqui meu escrivaninha subindo aqui sem querer. Vai estar... esse templo, essa aliança, ele vai estar sendo justamente materializado no templo. E a gente vai ver que esse templo é o ponto central, onde Davi e Salomão eles se espelham em Moisés e Josué. Davi é um novo Moisés e Salomão é um novo Josué. É importantíssimo ver essa tipologia, essa história pelo viés do templo. Davi quer construir um templo, assim como Moisés quis construir, mas Davi não é... Assim como Davi não pôde construir o templo, Moisés também não pôde entrar na terra prometida. E Salomão agora expande o reino, assim como Josué expande as suas terras. E é interessante que até a bênção de encorajamento que Salomão recebe, a mesma bênção de encorajamento que Josué recebeu. 1 Crônicas, capítulo 28, verso 20, termina: disse Davi a Salomão, seu filho, ser forte e corajoso, e faze a obra, não temas nem te desanimes, porque o Senhor Deus é contigo. Então a gente vê um paralelo onde Davi é um novo Moisés e Salomão aqui é um novo Josué, de expansão e de bênção e de trazer paz para a terra. Essa narrativa de Crônicas, ela de fato ela centra no templo, e aqui vem uma coisa, algo bonito que Isaías depois vai expandir bastante, é a correlação do templo com os gentios. Quando você vê em 1 Crônicas capítulo 22, versos 1 e 2, a gente vê essa correlação que a construção do templo envolveria estrangeiros. Deixa eu ler para vocês. Disse Davi, aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. Deu ordem Davi para que fossem ajuntados os estrangeiros que estavam na terra de Israel. No começo da construção de templo, quem que está construindo esse templo? Estrangeiros. E no final de 2 Crônicas, a gente tem um outro estrangeiro, alguém das nações. Quem é essa pessoa? Ciro, um estrangeiro. Agora ele diz: o Senhor Deus dos exércitos, dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém. Então a gente vê essa noção dos gentios construindo o templo no início, e agora os gentios, um gentio, Ciro, dando ordens para a reconstrução do templo. E Isaías vai pegar esse tema dos gentios com o templo e falar o seguinte, que a minha casa de oração será uma casa de oração para todas as nações. E todas as nações vão subir para o templo para adorar ao Deus verdadeiro. Então essa noção de universalidade que tem as suas sementes do DNA já colocadas desde o começo. Então, lindo esse pensamento. Eu já mencionei a tipologia de Davi, Moisés, Salomão e Josué. Eu acredito que nessa aula nós vimos justamente que esse cronista, possivelmente Esdras, não sabemos ao certo, ele conta essa história teológica interpretada pelo viés do Reino do Sul, pelo viés da adoração ao Deus verdadeiro através do templo, que é a expressão da sua presença. Crônicas, depois da genealogia, ela enfatiza Davi, e Davi querendo construir essa casa de oração. E o final de Crônicas termina com Ciro querendo reconstruir essa casa de oração. E agora essa casa de oração será essa casa para todos os povos, na visão de Isaías. Que Deus te abençoe, obrigado pela sua atenção. Tenham todos um excelente dia.